Vamos falar de saúde? Na tela o quadro Cuide-se. Assunto muito importante, vamos falar de sinusite com ele, o otorrinolaringologista, Dr. Pedro Ivo Machado. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lucídio. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Bom, como identificar quais são os primeiros sintomas da sinusite e como diferenciar a sinusite de uma gripe? Isso é muito importante. A sinusite, na maioria das vezes, ela decorre de uma complicação de uma gripe, de um resfriado comum. Então, inicialmente, o paciente começa com sintomas gripais, de obstrução nasal, coriza, secreção clara pelo nariz, às vezes uma febre baixa. E ali, por volta do 5º, 7º dia, que a gente esperaria uma melhora, acontece o contrário. O paciente acaba piorando, a febre pode aumentar, a quantidade de secreção no nariz aumenta, o catarro fica mais amarelado e há aquela sensação de dor, de peso na face que é muito característica. Então, esses são os sintomas mais comuns de uma sinusite aguda no seu estágio inicial. Doutor Pedro Ivo, assim que nós anunciamos o nosso quadro Cuide-se, várias dúvidas surgiram aqui dos nossos telespectadores. Vamos então ao nosso ping-pong de sempre. Tem algum remédio natural que pode diminuir a sinusite? Sinto todo dia, com certeza, sentindo aquele incômodo, aquele peso na face. Bom, a medida mais eficaz para se prevenir uma crise de sinusite ou para quem tem uma sinusite crônica, ou seja, tem sintomas recorrentes, mas isso é algo mais raro, é a lavagem nasal com soro fisiológico. Então, o soro fisiológico a 0,9% deve ser usado nas narinas várias vezes ao dia, especialmente nesse período de tempo seco. Não tem contraindicação, pode ser sim várias vezes ao dia. Recém-nascidos, crianças, idosos, adultos, todos devem usar, não há nenhuma contraindicação. Agora, remédio caseiro não deve ser usado, especialmente um remédio que é aplicado diretamente nas narinas. Nem aquelas inalações com plantinhas da vovó? A inalação pode ser feita apenas com vapor, porque algumas plantas podem ter um odor que acaba irritando a mucosa nasal. Então, a inalação só com vapor mesmo é melhor. E o que causa a sinusite? Bom, a sinusite é uma inflamação da mucosa do nariz e dos seios da face, que na grande maioria das vezes é causada por vírus. E em alguns casos acaba evoluindo para uma infecção causada por bactérias, que aí sim, só nesses poucos casos a gente tem a indicação de um tratamento com antibióticos. E a gente tem que lembrar também que existem as rinocinusites alérgicas, então a famosa rinite alérgica, então que não é causada por agentes infecciosos, mas sim por uma reação alérgica ao organismo. E aí os alérgenos mais comuns são mofo, poeira, pelo de animal, entre outros. E aí o senhor já adiantou que em alguns casos é receitado sim o antibiótico, porque a próxima pergunta é essa: qual o melhor remédio para a sinusite? A gente sabe que o pior é a automedicação, né? Exatamente, a automedicação deve ser evitada, então prevenção sempre, mas se o paciente está com uma sinusite aguda, aumentar a lavagem nasal com soro fisiológico, antitérmico, analgésico pode ser usado e, se for o caso, procurar assistência médica para que o melhor tratamento seja estabelecido. Não há uma única medicação que a gente pode dizer que é o melhor tratamento para sinusite, porque existem sinusites causadas por vírus e causadas por bactérias. É importante lembrar que os descongestionantes nasais, infelizmente muito utilizados, devem ser evitados. Porque é um alívio imediato, né? Nunca vi falar, mas se não tratar da sinusite, pode levar à morte? Isso é raríssimo, mas sim, existem complicações sérias de uma sinusite bacteriana que, se não tratada, pode causar complicações oculares, complicações neurológicas e aí sim, em casos extremos, levar à morte. Agora, mas isso é muito raro. A mudança climática tem alguma influência na sinusite? Porque nós estamos aí com a previsão do tempo de que aqui em Goiás vai esfriar mais uma vez. Sim, no período de frio, essas doenças infecciosas respiratórias aumentam de frequência, Então, as pessoas ficam em ambientes mais fechados, então a transmissão pessoa a pessoa fica mais fácil. E lembrar também da baixa umidade, A baixa umidade resseca a mucosa nasal, então o nosso nariz ele fica mais susceptível a essas infecções por vírus e bactérias. Então, esse é um período que essas infecções respiratórias são bem mais comuns. Dr. Pedro Ivo Machado, otorrinolaringologista, muito obrigado pela participação, pelas informações ao vivo. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Uma boa tarde, obrigada por participar com a gente do nosso quadro Cuide-se.